Meus queridos, os que aqui na igreja estão presentes, os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas nossas redes sociais, hoje é o quarto domingo da Quaresma. Nós nos revestimos facultativamente de róseo para mostrar, em comunhão com a igreja, a alegria de estarmos próximo das celebrações pascais. O centro da fé cristã é a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos próximos, por isso, alegria. Este é o chamado domingo letare, alegria do latim. E o róseo, nós podemos observar, ele deriva do roxo. Se você pegar a cor roxa da penitência, da penitência quaresmal, e colocar uma gotinha do vermelho, que é o mistério da paixão de Cristo, e colocar também uma porção do branco, que é a ressurreição do Cristo, nós obteremos do roxo o róseo. Por isso, alegria, meus queridos. Nós hoje ouvimos esse salmo tão belamente cantado, é o Salmo 136. E se nós repararmos bem, de maneira paradoxal, esse salmo não expressa a alegria do escritor, Qual é o sentimento, os sentimentos que permeavam o coração desse escritor ao escrever esse salmo? Era um sentimento contrário ao que nós celebramos hoje. Era tristeza, era desânimo, era perda de esperança. O que estava se passando quando este salmo foi escrito? O povo de Judá estava escravo no exílio da Babilônia, No ano 587 a.C., um império forte invadiu a área, o território de Judá, Nós acompanhamos na primeira leitura, presididos por seu rei Nabucodonosor, os guardas da Babilônia invadiram Jerusalém, destruíram tudo que havia de precioso para esse povo. O templo foi queimado e destruído, as casas foram destruídas, e o império levou, por meio de 2 deportações, todos os judeus para ser escravo na Babilônia. A antiga Babilônia é hoje, na geografia, o que corresponde ao Iraque hoje. E o povo foi levado escravo. Perderam as casas, perderam o que tinha de mais precioso, que era o templo, perderam os seus sonhos, tudo ficou para trás. Só resta o sofrimento, escravidão e subserviência aos babilônicos. Nesse sentimento é que foi escrito esse salmo. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentávamos chorando, com saudades de Sião. Sião é o monte sobre o qual está a cidade de Jerusalém, o monte sobre o qual estavam as casas, a vida, as esperanças desse povo. Foi lá que os opressores, no exílio, pediram os nossos cânticos. Os guardas exigiam que nós cantássemos para ele, porque eles gostavam dos cânticos judaicos. Como nós havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira, sendo que o nosso coração está distante, afastado de Deus, triste, desesperançoso? É esse o sentimento. E aí nós nos perguntamos: mas padre, tantos povos já brigaram com o povo de Judá e com todo Israel, Por que Deus, em relação a este império, a Babilônia, Deus não livrou o povo? Porque essa escravidão foi consequente aos pecados do povo, às más escolhas do povo. E aí a primeira leitura de hoje, do segundo livro das Crônicas, vai mostrar o motivo pelo qual o povo estava sofrendo, E é bem verdade, minha gente,
que às vezes nós somos assim. Nós só valorizamos alguma coisa quando perdemos. Por que vocês não valorizavam o que vocês tinham? Por que vocês, judeus, não buscavam a Deus enquanto Deus se deixava encontrar? Por que não valorizavam o que tinham no tempo devido? Tem que esperar vir o pior, a condenação. E nós somos assim. Tem gente que vai buscar a Deus quando acontece o pior na vida familiar. Tem gente que vai buscar a Deus quando aperta a situação, quando surge uma enfermidade grave no seio familiar. Por que não busca a Deus na bonança, na alegria, na conquista, no sorrir? Naqueles dias, os chefes dos sacerdotes e todo o povo de Judá multiplicaram as suas infidelidades, imitando práticas abomináveis que os pagãos faziam. O povo começou a se iludir com as práticas pagãs dos povos que estavam em volta do povo, e começaram a adorar deuses falsos. Chegaram a colocar no templo de Jerusalém imagens de deuses falsos, mas lá no templo, no fundo do templo, atrás das cortinas do lugar que se chamava Santos dos Santos, estava a Arca da Aliança. Aquele objeto era um objeto mais sagrado que houve sobre a face da terra, porque ali Deus manifestava a sua glória. Dentro da arca estavam as tábuas da lei, né? Qual o primeiro mandamento que estava nas tábuas, que estava no fundo do templo? Não adorarás ídolos falsos, deuses falsos. Passado um pouco da cortina, estava cheio de ídolos. Eles mexeram com aquilo que Deus tinha de mais precioso. E sempre quando nós mexemos com alguma coisa que Deus tem por mais precioso, nós não resistimos, sucumbimos e nos destruímos. Ninguém pode com Deus, minha gente, né? Eu não sei se você já teve essa experiência, né? Alguma pessoa fez algum mal para você, te prejudicou em alguma coisa. Em alguns momentos você até aguenta e fala, não vou nem vou responder para não me estressar, né? Mas vai essa pessoa mexer com o seu filho, aí mexeu com o vespeiro, é ou não é? E o povo fez isso com Deus. Tantos pecados, tantas infrações, tinham 613 mandamentos, mas mexeram naquele que não deviam ter mexido. A infidelidade, trocar Deus por outro ídolo, e padeceram o exílio da Babilônia. Foi isso que aconteceu. E aí a gente vai se perguntar, mas padre, Deus não é misericórdia? Deus é misericórdia, Deus é paciência. Aliás, se nós fôssemos Deus, nós já tínhamos destruído tudo, né? Ainda bem que a gente não é Deus. Deus é rico em paciência e misericórdia. Por isso que Deus, diz o livro das Crônicas, no versículo 15, nós estamos no capítulo 36, Deus dirigia-lhes frequentemente a palavra, por meio dos seus mensageiros, dos profetas, dizendo, para com isso, volta Judá, volta para Deus Israel. E o que diz o texto do livro das Crônicas? Mas eles zombavam dos enviados de Deus, desprezavam as suas palavras, até que o furor do Senhor se levantou contra o seu povo, e não houve mais remédio. É o que aconteceu com o povo de Judá. E nós vemos isso na conjuntura internacional se repetindo. Eu não sei se vocês leem jornal, né? Nós vemos na conjuntura internacional isso se repetindo, né? Nessa semana a França, né? Estão sabendo disso, né? O primeiro país a colocar na sua Constituição o aborto como possibilidade a qualquer que seja a pessoa a buscá-lo.
aquele país que foi, na época medieval, como que o berço dos valores cristãos, hoje traiu a Deus, expulsou a Deus da sua Constituição, por meio desta emenda, desta lei. Ora, eles estão mexendo mais uma vez com algo que para Deus é o que tem de mais importante, porque é o que Deus é. Quando Jesus vai se apresentar no Evangelho de João para Tomé, no capítulo 14, Tomé diz: mas nós não sabemos qual é o caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é um atentado não contra um ser criado por Deus, mas é um atentado contra o próprio Deus, que é a vida, né? Então, guarde o que o padre está dizendo. Deus cria, o homem mata. Deus ordena, o homem desordena. Estão desfazendo o que Deus faz. Haverá uma paga para isso. A França já é um país quase que na sua totalidade é islâmico. Só a cabeça, só o poder é ocidental, né? Aquelas pessoas que gritavam, viram as fotos das feministas, né? Gritando a favor do aborto. Quando o Islã dominar o poder, serão as primeiras a serem fuziladas, porque islâmico parece coelho. Já viram família islâmica? Eles são contra o aborto. São as primeiras a serem fuziladas publicamente quando o islamismo dominar aquele país. Haverá o troco. Tudo é assim. E na nossa vida nós temos que perceber também, né, que também tem tantas coisas que a gente precisa reorientar em nossa vida pessoal, em nossa família, que não está caminhando bem. Eis o momento, o tempo da quaresma, para fazermos isso. Não deixe que a desordem possa derrubar, destruir você, seu casamento, sua família. É o momento de sentar, de parar, de recomeçar. Mas padre, nesse cenário todo, que não é um cenário de alegria para o povo de Judá, o que tem de alegria aí? Tem de alegria, minha gente, é que Deus ele não desistiu de Judá. O povo ficou no exílio por muitos anos, e Deus esperou até que todos sentissem falta de Deus. Quando todos os judeus no exílio perceberam, nós fomos infiéis a Deus e é fruto dos nossos pecados que nós estamos aqui pagando. Quando todos perceberam, Deus destruiu a Babilônia e um novo império surge, que é a Pérsia. E o rei persa, que chama-se Ciro, disse ao povo: voltem para a casa de vocês, não quero vocês aqui mais. O povo foi liberto, né? Pode ser que tantas coisas que estejam prendendo nossa vida familiar, a nossa vida pessoal, sejam frutos da nossa incompleta conversão. Quando a gente se voltar para Deus, se entregar de maneira integral para Deus, a gente vai perceber como que Deus age e faz acontecer o que nós esperávamos por tanto tempo. O povo voltou para sua terra. Por isso é um grito de alegria, né? O sofrimento, a escravidão não é o ponto final. Mas para que isso aconteça, essa libertação, foi preciso que o povo reconhecesse que eles precisavam de Deus. A mesma coisa nós. Se a gente perceber bem, minha gente, a gente não consegue viver o Evangelho sozinhos. É só olhar quando você vai confessar, né? Acabou de confessar, na porta da igreja vem a Dona Maria e começa a dizer: você viu não sei quem, né? Já cometeu pecado grave de novo. Como é difícil se manter em estado de graça santificante. Acabou de confessar, sai para a rua, já começa, né, as concupiscências, as paixões gritarem: você trai a você mesmo. E é assim. Mas então, padre, o que a gente vai fazer, né? Se correr, o bicho pega. Se ficar, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o que a gente está fazendo aqui: se aproximar de Jesus e dizer a Jesus: Senhor, cuida de mim,
porque se o Senhor tirar a mão da minha cabeça, eu desfaleço, né? É esse o sentido de ser igreja, de ter fé. A gente tem que tirar do coração aquela ideia que a gente vai se colocando num patamar muito acima do que de fato nós somos. Ninguém é igreja porque tem dignidade de estar lá. Pelo contrário, dá uma olhadinha quem está do lado aí, começando pelo padre que você acabou de olhar. São os piores que aqui estão. Nós estamos aqui é porque precisamos de Deus. Precisamos que Deus cuide de nós como uma criancinha pequena que não sabe o que faz e que precisa da mãe, do pai, para orientá-la e conduzi-la por caminhos seguros. É isso. Por isso que nós estamos aqui, né? A segunda leitura de hoje dá essa resposta. Olha, Paulo dizendo aos Efésios: Deus é rico em misericórdia, né? E é por causa do grande amor com que Ele nos amou, quando estávamos mortos, por causa dos nossos pecados, foi por causa do seu grande amor que Ele nos deu vida. Foi por causa do grande amor, né? E aí Paulo vai dizer assim: irmãos de Efésios, e hoje irmãos da comunidade São João Batista, irmãos que estão em casa assistindo a Santa Missa, é pela graça que sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas padre, então não tenho que ter nenhum esforço. Você tem que se esforçar, e às vezes nem o pouco que você tem que fazer, você está fazendo. Uma vida relaxada espiritualmente, uma vida de fé vai levando, né? Mas mesmo o máximo que eu puder fazer, eu ainda não consigo por minhas forças tocar a eternidade do céu, porque é muito além da minha pequenez. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras boas, para que ninguém se orgulhe disso. É Ele quem faz, diz São Paulo. Então, minha gente, nos momentos bons da vida, reconheça, mesmo que eu tenha meus méritos naquilo que eu conquistei, foi Ele quem fez. Nos momentos difíceis, Senhor, eu não estou conseguindo, é Ele quem vai fazer. Temos que ter essa consciência. Hoje nós ouvimos este evangelho, é o capítulo 3 do evangelho de João. Semana passada nós ouvimos o capítulo 2, lembram? Jesus foi no templo, estava uma bagunça, uma baderna no templo, cheio de bicho, de animais, de cambista. Jesus deu chicotada na traseira de todo mundo e botou todo mundo para fora do templo. Depois disso, Jesus ele começa a realizar alguns milagres, né? E tinha um chefe dos judeus que se chamava Nicodemos. Ele era membro do Sinédrio, do conselho maior do povo judeu. E ele começou a observar Jesus. Ele começou a perceber que Jesus fazia coisas que não é qualquer ser humano que fazia. Tinha alguma coisa diferente em Jesus. Jesus curava, expulsava demônios, né? Jesus restituía situações que um ser humano qualquer não faria. E ele começa a reconhecer Jesus como mestre, como Senhor. E o evangelho de João, né, não está no trecho de hoje, mas se você ler o capítulo 3 do começo, que hoje foi lido do 14 em diante, leia o capítulo 3 de João inteiro, vai dizer que era uma noite quando Jesus se encontra com Nicodemos. E no evangelho de João tudo tem um significado. A noite representa essa ignorância, essa falta de amizade, de conhecimento de Nicodemos. Nicodemos até estava observando Jesus, mas ele ainda não concebia Jesus naquilo que ele era. Ele não era íntimo ainda de Jesus. E Jesus diz a ele: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer do alto. Ainda ele não entende, né? Ele fala: mas como que eu vou nascer? Vou entrar na barriga da minha mãe de novo? Estou meio gordinho, não cabe, né? Ora, e Jesus fala: não, Nicodemos, você precisa nascer do Espírito, para a intimidade, a vida de Deus. Você precisa ser íntimo a mim. E aí o trecho de hoje é a continuação disso, né? Jesus dizendo:
Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. No livro dos Números, nós vemos o povo de Israel percorrendo o deserto, e como nós, o povo de Israel junto de nós, chega um momento que a gente acaba escorregando e pecando contra Deus, e tudo tem consequência. O que acontece? O povo começou a blasfemar contra Deus. Olha, cuidado com as suas palavras contra Deus, viu? Depois você reclama das serpentes que surgem lá no seu trabalho, as vizinhas cobras. Pode ser das suas palavras, porque o povo, como blasfemou contra Deus, Deus mandou serpentes e começou a matar um monte de gente. Aí Moisés se desespera, e chega até Deus e diz: Senhor, nós estamos desfalecendo, volta atrás. E Deus olha para Moisés e diz: tudo bem, construa uma serpente de metal, coloque numa haste, e o povo, quando olhar para essa serpente, depois de picado das serpentes, o povo vai ser curado. Aliás, quando algum protestante ficar falando de imagem, manda ele ler o livro dos Números, que está na Bíblia dele. Deus mandou Moisés construir uma imagem de metal. Ora, Jesus está dizendo, aquela imagem foi capaz de curar o povo de Israel. Quanto mais quando eu for levantado da terra, no alto da cruz, o que não fará esse sangue precioso a escorrer pelo corpo frágil de Jesus de Nazaré? Meus queridos, é para a nossa salvação que isso nos acontece. Por isso que o Evangelho está dizendo assim, Jesus dizendo: Deus amou tanto o mundo, que Ele nos deu o que Ele tem de mais precioso, o Seu Filho unigênito, para que ninguém morra, para que todo aquele que nele crer não morra, não passe problemas, não padeça, mas tenha vida. É por isso que nós precisamos aprender a recorrer a Jesus, sobretudo nos momentos difíceis da vida. Este levantar-se aconteceu de uma vez por todas, há mais de 2000 anos, no Calvário, de maneira cruenta, mas esse levantar-se do Filho do Homem acontece em todos os altares do mundo, quando pelas mãos sacerdotais, o mesmo que se levantou no Calvário, se levanta para se entregar ao Pai, para a nossa vida. Quando Jesus é elevado pelas mãos do sacerdote, o que é frágil em nós também com Ele é elevado. Participe da missa com todo o seu coração, coloque suas angústias, entregue a Jesus o que você tem vivido, para que Ele entregue ao elevar-se tudo ao Pai. É uma experiência única e cada um tem que fazer por si. Deus não enviou Jesus para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Você já deve ter escutado esses comentários assim, esse negócio de igreja não precisa, não, Deus é bom, Deus é misericórdia, será que Deus que é bom vai mandar alguém para o inferno? Já deve ter escutado isso daí, Geralmente quem fala isso é gente preguiçosa que não quer compromisso com a igreja. E de fato, Deus não quer ninguém e não vai mandar ninguém para o inferno. Quem vai sozinho somos nós. Quem vai sozinho somos nós. O que Deus tinha de fazer, Ele já fez. A questão agora está em mim e em você. Nós queremos a salvação que pendeu do sacrifício da cruz? Queremos. Será? O Evangelho está dizendo assim: se você não crê, você não quer. Então, quem crê não é condenado, é salvo. Mas quem não crê, já está condenado. Não que Deus condene, mas a pessoa não aceita o presente, que é a salvação que Deus deu. Ora, você pode receber um presente se você não quiser? Não. Ai, padre, mas eu creio. Como está a nossa vida espiritual? Será que nós cremos de fato? Ai, padre, está mais ou menos. Então peça para o Senhor hoje: Senhor, aumenta a minha fé, me faça ter vergonha na cara, me levar a uma vida espiritual responsável, E o Evangelho termina da seguinte maneira, minha gente: quem
pratica o mal, odeia a luz. Você quer saber se alguma pessoa está próxima de Deus? É você começar a falar de Deus e da igreja. Começa a falar de Deus e da igreja no meio do mundo, no meio das situações de iniquidade. Você vai roubar para a sua cabeça. Por quê? Porque o que vem de Deus é luz e ilumina as trevas da vida das pessoas. E as pessoas não querem a luz próxima para que as suas ações não sejam denunciadas. Você já recebeu visita na sua casa quando sua casa está desarrumada? O que você faz quando chega alguém lá sem avisar, né? Faz de conta que o corredor que dá até a sala, no corredor tem o seu quarto lá e está uma bagunça só. O que você faz? Se não der para fechar a porta, você apaga a luz. Por quê? Para que não dê para enxergar. Quando a gente se esquiva de Deus, no fundo a gente quer esconder o que em nós não está legal, né? Então, minha gente, a palavra de hoje, com muita alegria, quer nos convidar a nos aproximarmos dele, que vai se elevar diante de nós. Quando Jesus se elevar nesse altar, entregue sua história, sua vida, aquilo que está decadente. E todos nós temos coisas em nossa vida decadente, seja na vida pessoal, seja na vida familiar, profissional, social. Entregue no altar, deixa que ele eleve junto dele ao Pai Santíssimo aquilo que precisa ser edificado em nós. Força e coragem, assim seja. Amém. Um instante de silêncio. Coloquemos a palavra de hoje no nosso coração, nossa vida.